Preparando aqui, começando a nossa, nos preparativos iniciais da nossa live hoje. Agora eu vou esperar o doutor Leonardo Avelino. Deixa eu encontrar o Leonardo. Só um pouquinho, gente. Nós estamos nos inícios aqui. Bom, já tem bastante gente entrando na sala. Nós estamos aqui quase prontos para começar uma live, um bate-papo com o nosso novo integrante das fileiras de professores dessa faculdade espetacular que é o INSTED, que é o Dr. Leonardo Avelino Duarte. Nós já estamos quase começando, o Dr. Leonardo ainda está nos procurando aí no Instagram. Está aqui, acabou de entrar. Eu vou adicionar o Léo aqui. Só mais um pouquinho que a conexão está iniciando já. Vamos lá. Olá, doutor Alexandre, Leonardo. tudo bem? Bom te ver. Estamos aqui já, começando a nossa live aqui, Léo. Sim. E esse tipo de atividade é duro, que aqui a gente tem que ser o diretor contra a regra, cuidar do aparelho, É bom. enfim. Mas nós ficamos muito felizes com essa nova aquisição, vamos dizer assim, que o INSTED faz em ter você com esse curso já anunciado, né? E, portanto, hoje eu fico muito honrado de certa forma, estar fazendo aqui, às vezes, de anfitrião nessa live aqui para receber você e bater um papo com essa nossa comunidade acadêmica, com todo mundo que tá ao vivo, todos que pertencem a essa comunidade INSTED, para a gente falar de um tema palpitante, né, Léo? E eu começo passando para a sua saudação inicial, te provocando já direto com um texto ou com uma afirmação que eu achei fabulosa do Santo Padre, agora na homilia do dia 11 de abril, dizendo que o mundo estaria diante de um novo direito fundamental, que é o direito à esperança. E com isso, te saudando, te dando boas-vindas, passo a palavra para você fazer a sua introdução e a sua saudação inicial. Bem-vindo, amigo. Obrigado. Doutor Alexandre, é uma honra te ver, uma honra participar dessa live com você e uma honra maior ainda poder agregar e contribuir um pouco com essa faculdade que veio para inovar na história do ensino jurídico e do ensino em geral em Mato Grosso do Sul, que é o INSTED, né? Hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que é o federalismo, né, doutor Alexandre? É um tema curiosíssimo, é um tema pouquíssimo conhecido entre nós, muito confundido com autonomia, muito confundido. O federalismo é a todo momento confundido com a autonomia de ente federado. E respondendo à tua provocação sobre o direito fundamental à esperança, olha, o homem nasce para ser feliz, né? O direito fundamental dos direitos fundamentais é o direito sagrado da busca da felicidade, que só pode e só será possível se houver esperança, né? Se não houver esperança, sequer seria possível a perseguição à felicidade, né? Então, acho que seria uma decorrência jurídica inescapável da dignidade da pessoa humana esse direito à esperança, ter esperança, né? Mas não só esperança, né? A esperança tem que ser materializada aqui no mundo real com ações, né? Com a luta por aquilo que você acredita ser melhor. Vamos, aos poucos, construir a nossa esperança trabalhando no dia a dia com aquilo que a gente acredita ser o melhor. Vamos tentar construir no nosso micromundo um mundo cada vez melhor. Não há outra alternativa, né? Não há outra alternativa para se ganhar o mundo, para se construir um mundo mais bacana, mais bonito. Talvez a gente não tenha um momento mais propício para falar disso, Léo, do que esse que a gente está vivendo agora, porque não só o nosso direito, aquele que a gente se dedica a estudar, como
como todo mundo, como todo direito aplicado, todos nós, eu digo nós enquanto seres humanos, estamos sendo testados por uma motivação involuntária, da qual não se tem controle e nem domínio, que está interferindo não só na política, na economia, no direito, mas na vida de todos nós. E eu já começo te provocando nesse bate-papo rápido sobre federalismo, justamente no que é que essa crise, essa pandemia já causou, porque a mim me parece que a recente decisão do STF, que resguardou, ou que nada mais fez do que dizer o que está escrito na Constituição, mas fez de forma enfática no momento de crise, de que caberia aos estados o regulamento, estados e municípios, por sua vez, esses regramentos, invocando, na verdade, aquela teoria da priorização por conta da localidade mais próxima dos eventos, né? E nisso acabando reconhecendo parcelas de autonomia dos estados e atribuições dos municípios. Parece que isso faz com que, ainda que motivado por isso, ou ainda que motivado por uma crise política, que assim seja, mas não parece que a gente está tendo uma revisitação no conceito de federalismo, pelo menos assim, talvez o STF, com essa decisão, venha interromper um ciclo que, no meu ver, pelo menos, depois eu comento um pouquinho mais, Léo, a gente vinha num sistema de absoluto centralismo, né, da União. E com essa decisão agora, ainda, né, que esse não seja o foco do assunto, que diz respeito à pandemia, mas para nós que estamos aqui debatendo federalismo, isso não seria uma revisitação ou talvez uma inauguração de tempo que essa decisão, às vezes, sem querer, acaba provocando? Como é que a gente, quem está estudando direito constitucional, pode entender essa intervenção do judiciário nesse equilíbrio entre as atribuições constitucionais de União, Estados e municípios? Léo? Acho maravilhosa essa pergunta, porque ela revisita um ponto da nossa história. O nosso federalismo ele tem uma característica de ser centrífugo, né? Ele é voltado para a União, né? Não um federalismo centrípeto, ele é voltado para os estados ou até mesmo para os municípios, para quem diz que município faz parte do ente federado. E a pandemia ela provoca isso. A pandemia provoca uma revisitação na teoria federalista para que os estados sejam empoderados, né? Os estados voltem a ser empoderados, que seria a ideia central da teoria federalista. Olha, o federalismo é uma doutrina de contenção de poder, sempre foi uma doutrina de contenção de poder. As pessoas dizem que o federalismo é uma forma de organização do Estado porque talvez não conheçam tão bem a doutrina federalista. Ela é uma teoria da contenção de poder porque ela torna o centro de decisão de tomada política, o centro do poder político, ela traz o centro do poder político mais perto do cidadão, permitindo que o cidadão fiscalize melhor esse poder político, né? É muito mais fácil reclamar para alguém que está próximo a mim, é muito mais fácil fiscalizar uma pessoa que está aqui próximo a mim do que alguém que está distante, numa capital isolada lá no meio do Brasil. Então, o federalismo, ele é, antes de mais nada, uma ideologia de contenção de poder, porque ele tenta trazer o poder para mais próximo de nós, os verdadeiros detentores do poder, que somos nós, né? Só que, talvez, por má compreensão pública do que seria o federalismo no Brasil, as dúvidas entre as competências federativas sempre foram interpretadas como uma benesse à União, né? Você pega a lista dos poderes enumerados da União, é uma lista enorme, né? Excessiva. E nos casos duvidosos, não, vamos falar que a União é responsável. O próprio brasileiro ele tende a culpar a União ou cobrar da União, mais muitas vezes do que do Estado ou do município. E a pandemia veio dizer o contrário. Para o bem ou para o mal, as respostas que nós temos tendo da pandemia são respostas proporcionadas pelos estados e pelos municípios. Isso não seria possível sem uma razoável parcela de autonomia dada aos estados e aos municípios. Então, a pandemia talvez traga esse fruto jurídico positivo para o brasileiro em geral. Ela talvez conscientize o cidadão brasileiro, né, de que existe um regime federalismo entre nós e que o centro de tomada do poder ele é mais próximo de nós mesmo. Ele é aqui no município, ele é ali no estado, e não numa distante união situada em Brasília, para onde é difícil reclamar,
para onde é difícil exercer o meu direito como cidadão. Eu não tenho dúvida de que a pandemia serviu para revisitar esses fundamentos, trazendo verdadeiramente, no plano sociológico, o centro de tomada de decisão do poder político para perto de nós. Como deveria ser, né? Segundo a Constituição Federal, sempre deveria ser. Emendando esse raciocínio seu, talvez então, eu quero falar logo mais sobre a visão que tenho quando eu interpreto federalismo, sempre associado com o aspecto do Estado fiscal. Mas independente disso, é correto dizer que o formato de interpretação que o STF faz das normas que elas são submetidas, pelo menos nos últimos anos, assim como o comportamento da União e o comportamento do nosso sistema tributário fez com que a centralização fosse cada vez mais firme na pessoa da União, as decisões do STF, quando, por exemplo, é sobre isso que eu queria te ouvir, quando, por exemplo, ao longo dos últimos anos, a imposição de normas constitucionais interpretadas à União pelo STF são impostas aos estados e municípios, sem essa divisão que agora, na crise da pandemia, ficou muito clara, né? Essa assunção de competência e atribuição dos estados que o STF fez, mas sempre aplicando de forma muito uniforme o princípio da simetria. Então, assim, muito do que se exige, do que se normatiza quando estou exercendo o controle de constitucionalidade de estados e municípios, eu faço pela soma da simetria e eu acabo reforçando com isso o poder federal central, né? Não havia, talvez, não digo indireta, mas talvez não tão alinhada com a essência do que seria um federalismo, né? Enfim, mas talvez agora a gente também possa ter mudança nisso, Léo? Devemos ter mudança. Essa mania jurídica no Brasil de se copiar as normas da União no patamar estadual e no patamar municipal até deve só falar da nossa Constituição ser muito extensa, né? E pouca gente usa a competência suplementar, por exemplo, atribuída aos municípios, né? Exato. Há uma tendência do legislador estadual e municipal a tomar com muita cautela a matéria reservada à competência concorrente, achando que, por exemplo, a competência concorrente primeiro precisa ter competência geral, que é uma mentira, a União não precisa ter legislado a matéria de competência geral para se aventurar, para o legislador estadual se aventurar na competência concorrente. E o legislador municipal, por sua vez, morre de medo de tratar de alguma matéria cuja competência seja reservada ou dita suplementar para os municípios. Esquecendo que isso é um campo imenso aberto à desenvoltura de um federalismo que, na verdade, deveria ser assimétrico, né? Deveria ser assimétrico. A União deveria se preocupar com a coordenação apenas do federalismo pela edição de normas gerais, né? Tal como ocorre na Alemanha. Mas isso não ocorre no Brasil. Por exemplo, o caso da pandemia, apesar da matéria ser de competência comum, você ainda não vê um Comitê Nacional de Combate à Pandemia regulando as ações dos estados e dos municípios no combate à pandemia. Porque falha entre nós essa cultura federalista. A imposição, a cultura que nós temos é uma cultura de imposição. A União manda, estados e municípios cumprem aquele mandamento. Nossa cultura de cooperação que o federalismo quer fomentar, né? Talvez agora que essa pandemia isso finalmente venha a surgir e finalmente aprendam os estados efetivamente a legislar de maneira concorrente, os municípios a suplementar a legislação federal e estadual no que couber, né? Porque, na verdade, Léo, a gente acaba aprendendo que o nosso modelo seria, a partir de 1988, um federalismo de cooperação, um federalismo de equilíbrio, mas na prática não é isso que a gente viveu, né? É o que a gente vem vivendo, vamos dizer assim. Quando você fala que estados e municípios têm uma certa inibição de talvez produzir norma nesse campo suplementar, mais uma vez eu digo, as decisões, o histórico de decisões, da interpretação dessa aptidão de produção de norma constitucional no nível estadual, por exemplo, ela sempre vem tolhida, né, por conta dessa, vamos chamar assim, a ditadura da simetria. Sim. Isso acaba fazendo com que haja essa inibição de produção legislativa, né? E aí eu acredito que isso, assim, já eu vou te provocar sobre
essa questão que envolve receitas, para mostrar que, na minha visão, talvez a gente tenha tendo agora. E não importa se a causa é nobre ou não, se a motivação é a mais adequada ou não, mas talvez eu esteja vendo agora, talvez sim, um federalismo de cooperação ou uma predominância de interesses, que, em tese, é o que desenharia um federalismo equilibrado, vamos dizer assim, né, Léo? Sim. A grande dificuldade do federalismo no Brasil é que, segundo o modelo da Constituição de 88, as competências dos estados foram, na prática, diminuídas. Você alargou muito a competência dos municípios, os assuntos de interesse local. Na Constituição passada, eram assuntos de interesse predominantemente local. Essa Constituição chegou e falou, não, nós vamos alargar isso aí, vão ser assuntos... O município vai tratar de assuntos de competência local. E o rol de competências enumeradas da União foi muito estendido. Então, isso aliado ao fato de que o Judiciário sempre teve uma tendência conservadora para observar as competências dadas da União, ou seja, na dúvida, o nosso Poder Judiciário deferia a competência à União, levou a um atrofiamento do poder das competências dos estados. E são os estados, por meio do Senado Federal, que têm representantes na participação da lei central, né? que podem contribuir na formação do aparato jurídico central. Isso nunca ocorreu na realidade. Você nota uma melhoria nesse aspecto, com uma voz mais ativa dos estados no fomento da legislação geral, agora de uns 10 anos para cá. E isso, sem dúvida alguma, vai evoluir com a pandemia. A pandemia tem esse lado positivo, né? A pandemia mostra a todos nós como é importante deferir poder político para aqueles que estão perto de nós, né? Eu tenho um aspecto que sempre me incomodou bastante. Quando a gente estuda... existe uma reforma que para mim, pelo menos no tempo que eu trabalho com direito, das mais antigas, eu acompanhei o debate desta reforma em 1999, 2000, né? Aqui em Campo Grande ainda, que é a reforma tributária, né? Os projetos de reforma tributária caminham no Congresso há muito tempo. Mas me parece que nesse viés de reformas estruturantes, nós já viemos de uma reforma na questão trabalhista, pode-se assim dizer, tivemos a da Previdência, e me parece que aqui está agora a bola da vez, tirando o evento da pandemia, né? O Congresso estaria apto com pelo menos 2 propostas muito fortes sobre a reforma tributária. E eu, Leonardo, eu nunca consegui entender e estudar o federalismo sem a associação com o que se chama de federalismo fiscal. E eu tenho uma preocupação muito grande, que eu já notei de algum tempo, é de que pelo modelo brasileiro, se isso atende os melhores institutos ou não, eu estou falando uma questão empírica e uma leitura de cenário fático, a grande proposta, que pode-se dizer da reforma tributária, diz respeito à alteração do desenho do ICMS, que é o grande tributo dos estados. Tá? Enfim, qual o formato adequado que vai se tomar ou não, não importa, mas eu estou vendo uma convergência nas 2 propostas, uma que caminha de iniciativa do próprio Congresso e outra que foi enviada pelo governo. As 2 caminham para algo que eu, pelo menos, me preocupo, que seria vamos dizer, a nacionalização do ICMS, né? Seja aos moldes da tributação sobre valor agregado, seja aos moldes desse modelo que se diz diferente, apresentado pelo Congresso, que também acaba sendo um IVA, vamos dizer, nacional. Mas qual a minha preocupação, Leonardo? A parcela de autonomia que, de fato, estados hoje têm no Brasil, diz respeito, porque eu não consigo entender autonomia sem autonomia constitucional, sem autonomia financeira. Né? A parcela que representa essa autonomia hoje é representada pelo ICMS, sem dúvida alguma. Ele é o único tributo de pertencimento aos estados que faz com que os estados tenham um mínimo de arrecadação própria, originária de sua gestão própria integral. Eles só partilham com os municípios do seu próprio estado, e que afasta um pouco o poder imperativo da União no que diz respeito a essa centralização de economia. As propostas fazem com que o IVA se torne um imposto nacional.
Sim. Na proposta que existia há uns 7, 8 anos atrás, existia ainda no desenho, eu ainda falei, eu apelidei de Senadinho, porque formaria-se um Conselho Nacional com representação dos membros dos estados para algumas deliberações, mas periféricas. Na essência, o tributo se torna nacional. E aí eu falo para você, não há um risco, Leonardo, de que isso, na verdade, faça o Brasil caminhar para um estado, para uma estrutura de estado unitário e não de federação, já que a gente não tem na nossa essência de federalismo aquele desenho de federação propriamente dita, né? Aqui nós não tivemos estados autônomos, soberanos até certo ponto, que entregaram sua soberania e resolveram pactuar uma federação. Nós tivemos um estado central que resolveu dividir poder, né, e desenhar uma federação. Então, juntando essa origem histórica nossa, mais essa análise de respeito a essa unificação de receitas na mão da União, eu não corro o risco de, na verdade, na prática, eu ter um Estado nacional? Será que isso é bom? Isso não é bom, e é uma tendência do nosso federalismo, de tempos em tempos, em recrudescimento do poder central da União, né? E sempre se dá com crises, né? Talvez um dos grandes problemas do Brasil seja o não bom aproveitamento das crises. As crises surgem para promover mudanças, né? As mudanças, elas devem ser positivas, né? Nós temos que encarar as mudanças como algo necessário, algo da vida. Só que as oportunidades de mudança por qual passou o Brasil não foram bem aproveitadas, né? E será uma pena se essa pandemia não leve uma boa oportunidade de mudança. Todo mundo sabe que deve haver uma reforma tributária. Há muito tempo, todo mundo sabe disso. A guerra fiscal do ICMS é uma guerra quase que insuportável do ponto de vista econômico. Mas essa reforma tributária não deve aniquilar o pouco de autonomia prática que os estados possuem. Ou seja, reduzindo a autonomia só um caráter administrativo e jurídico e não um caráter político tributário, né? Isso seria horroroso, né? Então, de sorte que não se isso ocorrer, doutor Alexandre, será mais uma derrota para o Brasil enquanto civilização, porque forçará os governadores a, mais uma vez, a pegar o Pires e pedir dinheiro emprestado em Brasília para resolver os seus problemas, que é o que, na verdade, a União sempre quis, né? Que é o que, na verdade, a União sempre quis. Nós vamos dar um pouco de liberdade para vocês, mas na hora H eu quero que vocês vão pedir bênção aqui para nós. Isso é um atraso, né? Só um atraso para o Brasil. Então, me parece que a proposta mais adequada para o IVA é aquela que estabelece um teto máximo, um teto mínimo, deixando que os estados tenham liberdade para fixar esse teto. Só para aproveitar o teu raciocínio, para você ver como que, de fato, pelo menos o que demonstra as iniciativas da União, e aqui, quando a gente fala União, Leonardo, é importante falar para quem está ouvindo a gente, para os nossos estudantes, enfim, para quem mais está ouvindo. Não se trata de dizer deste ou daquele governo federal. Não. Aqui de união. É uma tendência histórica do Brasil. É incrível como, nesse ponto, os governantes se alinham. Né? Nesse ponto, só para ter uma notícia, para agora, o que está acontecendo agora. O pacote de auxílio aos estados, que recentemente está implantado e está em viés de implantação, na verdade, existe uma discussão sobre os critérios de ajuda da federação por conta das perdas econômicas que, evidentemente, os estados sofrerão. Né? Isso é certo. Corre muito forte a tendência de que se utilize o mecanismo já existente, e quem declarou isso disse que é um mecanismo de quase 50 anos, e, portanto, vamos usar aquilo que nós já temos de seguro, né, para não inovar, que é utilizar os critérios do FPM e do FPE, né, que usam um critério redistributivo, né, que talvez tenha servido por um bom tempo, e talvez seja necessário também a existência de dispositivos assim, e só para quem não é afim com a matéria, os critérios de FPM e FPE que se utilizam são critérios em que a arrecadação de tributos de caráter nacional ela é feita pela União, e aí a distribuição para estados, ou o retorno disso para estados e municípios, se dão através de critérios que não são os critérios econômicos, preponderantemente. De sorte que os estados do Nordeste, por exemplo, recebem mais, né, do que os estados Sul-Sudeste, que são produtores. É o critério redistributivo. Quando se fala em usar esse sistema, para mim é só dizer, é usar o sistema mais fácil, mas a opção é errada.
Porque os estados agora vão sofrer perdas econômicas reais. Então, existem propostas também de um critério, na verdade, que seria um critério compensatório e não redistributivo, né? E quase nominal. Então, o estado de São Paulo teve perda de 30% na sua arrecadação por conta disso. A União Federal, a recomposição teria que ser nominal na ordem de 30%, algo Sim. assim, mas com viés compensatório. Porque o Estado federado que está perdendo a arrecadação, e dependendo do tipo da matriz que cada Estado tem de economia, essa perda é mais ou menos acentuada com a crise. Então, por exemplo, estados de viés absolutamente terciários ou estados de viés industriais vão ter perdas nominais maiores que estados com base em agronegócio, por exemplo. Então, por isso que, se eu defendo um federalismo equilibrado, não é momento de eu acentuar mais ainda o critério de redistribuição por conta de questões de hipossuficiência de população, porque aí eu estou diminuindo mais ainda a parcela de autonomia dos estados, por exemplo, que tem produção industrial. É só um exemplo para mostrar como que quem comanda a União flerta com essa vontade, me parece, de ter um Estado unitário, um Estado nacional, sob o aspecto financeiro. Mas é E aí, natural do jogo político, né? É natural do jogo político que aquele que detém o poder queira controlar o poder da melhor forma possível. Isso leva a uma tentativa histórica da união entre nós de tentar centralizar isso em suas mãos, né? Infelizmente, é uma tendência da história do federalismo brasileiro. Por isso que, volto a dizer, essa oportunidade histórica que nós vivemos com a pandemia deve ser reforçada numa ação jurídica, político, prática, onde o federalismo, em tese, tem que ser reforçado, tem que ser aprimorado. Nós não podemos, enquanto civilização, perder mais essa oportunidade histórica, né, doutor Alexandre? Seria um atraso para todos nós, né? Seria um contrassenso para todos nós. O que é difícil para a população entender, às vezes, e causa espanto, é que um município, para fazer um asfalto de uma vila periférica, né? Ele dificilmente, um município, ele tem autonomia financeira para fazer isso. Ele quase sempre vai realizar um asfaltamento de uma vila periférica com base em emendas, com base em arrecadação do dinheiro do orçamento da União, repassado por meio de emendas de bancada ou por via direta pela União. Isso mostra o tamanho da fragilidade e mostra essa romaria até Brasília, né? Que às vezes a população não entende. Então, é difícil entender por que o prefeito da cidade tem que viver atrás, ou na capital federal. Porque, infelizmente, eu vou falar dos dados do Estado, pelo menos que eu conheço um pouco, não tão atuais, mas aqui no Estado, Leonardo, somente o município de Campo Grande, ele consegue ter uma arrecadação própria, que é a arrecadação dos tributos próprios municipais, de IPTU, ISS e TDI, superior aos repasses constitucionais, a FPM e o ICMS. Somente a capital. E se alterna entre 50% e 50%. Ora passa um pouquinho a própria, ora o repasse passa. O restante, Leonardo, é assim, majoritariamente, é quase 80%, 85% da receita municipal, ela advém de transferências. Ela advém de mesada, vamos chamar assim. Como é que eu vou falar em exercício de atribuição constitucional ou mais? Difícil, Como é que eu vou, com uma mão, aumentar os direitos pela Constituição de 88 sociais e entregar essa parcela de atribuição para os municípios, se com a outra mão eu mantenho toda, ou o grosso da arrecadação, nas mãos da União? Mantém vivo o velho ciclo de Pires, né? De levar o administrador local a pedir recursos para a administração central, né? E esse é o círculo que nós temos que quebrar. E você não mencionou a lei de responsabilidade fiscal, né? Muito mais terrível para o município e estados do que para a União, né? As limitações impostas aos prefeitos e aos governadores são limitações que o senhor presidente da República não as tem, né? Aliás, a lei de responsabilidade fiscal. Dentro daquela inibição de produção legislativa, você acha, e aí vou falar com um profissional que é dos mais destacados aqui na atuação do direito público do nosso Estado, você acha que governador e prefeitos vão ter coragem de usar as atribuições, essa a de 6357, agora recente, em que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu limitações da LRF por conta da pandemia? Você acha que prefeitos vão ter coragem de exercer essa aptidão
ultrapassando os limites da LRF com base nessa liminar, porque sempre me pareceu que a exigência de cumprimento da norma para eles, prefeitos, é sempre muito mais exigente, com menos Muito mais razoabilidade, né? Essa liminar do ministro Alexandre de Moraes, apesar de destravar um pouco, né, esse federalismo equilibrado cooperativo, porque todos podem, de acordo com a sua necessidade e urgência, ultrapassar alguns limites da LRF, mas será que, de verdade, o agente político brasileiro, com o histórico que ele sabe que tem, vai ter coragem de exercer essa aptidão que o STF acaba de entregar para eles? Não, mesmo porque a decisão ainda é liminar, né? Na prática, gera muita insegurança para os municípios. Olha, mais da metade dos municípios no Brasil tem menos de 10 mil habitantes. Isso significa que não tem um corpo jurídico adequado na maior parte das vezes. Apostaria contigo, doutor Alexandre, que os prefeitos sequer sabem que podem descumprir essa lei. Apostaria contigo. Sequer tem ideia de que estão podendo momentaneamente. E se for cumprir, falar, vai devagar, depois o Ministério Público, o Tribunal de Contas, vai ficar a vida inteira respondendo ofício, mesmo depois de sair o cargo. Isso leva a um outro problema que nós temos que enfrentar aqui, né? A forma de controle imposta ao agente público no Brasil é, às vezes, tão exagerada que leva a um desestímulo no papel de decisão do agente público. Né? Leva ao medo, o agente público fica confortável em não decidir. Não vou decidir. Não vou decidir porque se eu decidir eu vou enfrentar algum problema futuro, etc. Não quero decidir. E é uma outra cultura que nós temos que superar. Mas esse é um exemplo clássico. Mas, no mais das vezes, sequer sabem os senhores prefeitos que momentaneamente estão podendo descumprir essa lei. Exatamente. Leonardo, são 18h28, nós estamos completando 30 minutos. A gente só pode chegar até os 40. Sim. É o que me orientaram. Então, passo para você fazer suas conclusões ou algum aspecto que eu acabei te atrapalhando no desenvolvimento. Fique à vontade, Léo, para falar para a gente. Eu queria realçar um fato que é muitas vezes esquecido por todos nós, de que o federalismo não é só uma forma de arranjo do poder estatal, né? Como ele, às vezes, equivocadamente ensinado. O federalismo é uma técnica de contenção de poder, que só existe graças ao constitucionalismo. O constitucionalismo é uma ideologia de contenção de poder que submete o Estado a uma ordem jurídica que lhe seria soberana, que é a Constituição. No Estado constitucional, no Estado de Direito, soberano não é a maioria, soberano não é o povo, para que não haja ditadura do povo ou ditadura da maioria. Soberana não são as instituições, os poderes. Soberana é a Constituição. E essa Constituição também adota como ideologia jurídica de contenção do poder a divisão espacial do poder, de sorte que o poder fique mais próximo de nós, cidadãos, para que a gente possa cobrar institucionalmente esses poderes. Né? É muito mais fácil que eu cobre o prefeito, ou cobre o governador, do que mande uma carta para um distante ministro da Saúde lá em Brasília, porque me socorra aqui na época da pandemia. Né? Se, por exemplo, me falta testagem para a pandemia, é muito mais fácil cobrar o secretário municipal de saúde do que cobrar o ministro da Educação em Brasília. E essa é a ideia por trás da ideologia federalista, uma ideologia de contenção de poder que é muitíssimo pouco compreendida no Brasil, que agora passa com este momento incrível, porque passa a história da humanidade, que agora tem uma oportunidade no Brasil de sair um pouco do plano jurídico e disseminar mais no campo sociológico e político. Né? Tomara que nós, enquanto brasileiros, enquanto civilização, não percamos mais essa oportunidade, doutor Alexandre. E oportunidades como essa que a gente está tendo hoje de debater esse fato demonstram que talvez dessa vez a gente possa aproveitar deste momento histórico e construirmos um futuro melhor. Léo, você, como eu já disse, e vou repetir para que os que estão nos ouvindo testemunhem isso, você é dos profissionais na área do direito público mais destacados e estudiosos que nós temos aqui no Mato Grosso do Sul. E debater isso com você, e debater isso debaixo dessa sombra que o INSTED vem projetando sobre todos nós aqui na academia, sobre as pessoas que estudam, especialmente no direito, vou falar da nossa área, né? É algo muito prazeroso e é algo que eu acho que a nossa sociedade vinha sentindo falta
né? O debate é sobre os aspectos do direito. Nesse nível que o INSTED vem promovendo e com o tipo de profissional que o INSTED vem trazendo, vem dando uma esperança para que a gente tenha uma... Eu disse para meus alunos na aula passada que talvez o direito constitucional nunca tenha tido tanta preponderância no estudo do direito como modernamente, né? Respeitando as áreas clássicas, mas quando eu fiz o meu curso, quando você fez, seguramente a polarização entre o civil e o penal era algo, né, sempre Dominava, né? indiscutível. Então, assim, quase romântico. E hoje eu ouso dizer que nós já temos uma tríade, né? Porque eu ainda tenho os estudos clássicos, mas o estudo do direito público, do constitucional, sobretudo, pelo formato que o país vem vivendo, ele vem exigindo do profissional do direito cada vez mais atenção sobre esses debates que pertenciam antes só aos publicistas. Verdade, a sociedade brasileira está entendendo que é do debate publicista que se desenha toda a estrutura, Claro. né, que E é regula o direito importante mesmo. privado, tudo. Então, o direito constitucional deve ser um direito aberto ao cidadão, né, doutor Alexandre? A interpretação de todos nós. Nós precisamos criar isso aí, que é um sentimento de Constituição. E esse sentimento de Constituição só vai ser criado com debates assim. Só vai ser criado com debates assim. Essa frase é fantástica, porque combina com um pouco do que eu trouxe recentemente, fiquei muito honrado com isso para os alunos do STED, uma live, uma fala do Dr. Walter Pereira, como membro da Assembleia Nacional Constituinte, né, para que ele relatasse para os alunos a experiência dele como sul-mato-grossense, como integrante daquele momento em que essa Constituição que todos nós estudamos, ela vinha sendo gestada e formatada. E a impressão que a gente tem é que este momento agora, e eu falo isso para os estudantes de direito hoje, nós não temos hoje, Léo, uma obra de doutrina contemporânea ao ponto de conseguir dizer que momento nós estamos vivendo no direito constitucional. Esse momento está sendo escrito. Esse momento está sendo formatado hoje, nos tribunais. Então, assim, é um momento de um debate tão rico, e quando você fala de dar ao brasileiro, de dar ao cidadão, o direito do cidadão entender e ter esse sentimento de constitucionalismo, para a gente que trabalha na área, é uma coisa muito satisfatória, né? E com isso eu quero caminhar também para o encerramento, agradecer a nossa direção, agradecer ao Fernando que promoveu, agradecer o nosso querido amigo em comum, Leonardo Alexandre Raslan, que fez, que deu a ideia, promoveu o encontro, e só não está aqui junto com o moderador, porque a plataforma aqui só permite 2 debatentes, senão certamente ele estaria aqui com a gente. Então, Léo, te agradeço de coração, agradeço a todos que estiveram presentes aqui na nossa live, e palavra com você para despedir. Doutor Alexandre, a alegria estar com vocês, a alegria falar aqui pelo INSTED, e estamos vivendo a história, que a gente contribua com um futuro melhor, um Brasil melhor. Da melhor forma possível. Obrigado, Leonardo. Um grande abraço. Obrigado a todos, gente. Vamos encerrar. Tchau, tchau.